Oi gente, voltei com a segunda e última aula desse nosso mini curso de cílios postiços. Na primeira aula eu fiz um resumão sobre todos os tipos de cílios postiços e também de cola de cílios postiços. E hoje a gente vai para a prática e eu vou dar todas as minhas dicas e truques que são fundamentais na hora de colar o cílio postiço. Antes de ir para a aplicação do cílio em si, tem algumas etapas que fazem toda a diferença e que muita gente não sabe e acaba pulando. E a primeira delas é você preparar o seu cílio natural para poder receber o cílio postiço aplicando máscara de cílios. Primeiro que ela vai funcionar como uma espécie de proteção e barreira do cílio natural para ele não entrar em contato direto com a cola. E segundo, porque ela vai ajudar a dar uma sustentação para o cílio e consequentemente vai facilitar e muito na hora de você colar o cílio postiço. Quando você vem direto com o cílio no cílio sem nada, fica difícil você conseguir posicionar o cílio e conseguir colar as extremidades, porque você não tem nada ali para conseguir segurar o cílio, né? Até que a cola seque totalmente. E mesmo que você goste de aplicar máscara de cílios depois para juntar o cílio natural com o cílio postiço, eu recomendo que você aplique primeiro uma camadinha antes. Eu vou vir com a minha máscara de cílios, eu vou usar a máscara da Maybelline The Falsies Lash Lift. E se você quer que essa maquiagem seja resistente, né? Que ela dure por um período longo de tempo, eu recomendo que você aplique uma máscara de cílios que seja à prova d'água. A segunda dica, antes de você vir para a aplicação em si do cílio postiço, é você pegar o modelinho que você vai usar. Hoje eu vou usar esse modelinho aqui, que é o Jade, da coleção da Bruna Tavares para Kiss New York. E medir o cílio no seu tamanho de olho e cortar o que sobrar. Normalmente, os cílios postiços vêm num tamanho padrão que dá certo para todos os tamanhos de olhos. Então, como que você vai medir o cílio no seu olho? Você vai pegar o cílio primeiro sem cola nem nada e você vai posicionar ele bem onde começa o seu cílio, tá? Onde você vê que você tem cílio, você posiciona o começo. No que você fecha, você já consegue enxergar aqui a quantidade de cílio que tá sobrando, ó. No meu caso, vocês vão ver que vai sobrar essa quantidade aqui, ó. Porque o cílio ele tem que acabar onde acaba o seu cílio natural, tá? Ele não pode passar. E onde que você corta o cílio, no início ou no fim? Essa é outra dúvida bastante comum e que acaba gerando bastante erros também na aplicação do cílio, porque você tem que cortar ele no final e não no início. Porque se você cortar no início, você acaba perdendo essas cerdas menores do modelinho, porque geralmente a maioria dos modelos de cílios postiços vai começar menor no cantinho interno, justamente para ter esse efeito mais natural e imitar, né, esse começo dos nossos cílios naturais. E também para evitar com que o cílio fique pegando aqui na pálpebra móvel, né? Porque se ele começar muito longo, ele vai acabar triscando aqui nessa parte do olho, o que acaba gerando bastante incômodo. E a outra dica que eu vou dar para vocês na hora de cortar o cílio é que vocês usem um cortador de unha em vez de usar uma tesourinha, porque às vezes a tesourinha ela não consegue cortar essas bases, principalmente essas bases mais grossas, né, de algodão. Já estraguei alguns cílios meus porque quando eu fui cortar com a tesoura não cortou tudo e acabou vindo cílio demais, enfim. E eu recomendo que vocês vão cortando assim de pouquinho em pouquinho, sabe? Que vocês não cortem tudo de uma vez, porque às vezes você pode ter se enganado e medido errado e você pode acabar cortando demais o cílio, então o cílio vai ficar muito curto e você não vai conseguir usar ele nos olhos. Geralmente os cílios postiços vêm com a base um pouquinho mais alongada no início e isso aqui é o que costuma incomodar bastante no cantinho interno, porque ele fica pegando ali e gera aquele desconforto. Então eu sempre gosto também de cortar só esse início de base, tá? Não corto nada onde tem cílio, que é para evitar com que o cílio fique me incomodando. Agora que eu já tenho o cílio do tamanho do meu olho e pronto para ser colado, eu venho para a cola de cílios, que é tão importante quanto o cílio postiço. Hoje eu vou usar a cola Lash Culture da Kiss New York, que é a minha cola favorita de cílios postiços. Ela é à prova d'água, ela é super resistente, super fácil de trabalhar também. Eu gosto de usar a versão incolor e eu já expliquei para vocês o porquê no vídeo anterior. Um dos passos fundamentais na hora de aplicar a cola é saber a quantidade adequada que você vai aplicar nos cílios postiços. Você não pode aplicar uma quantidade exagerada demais, ao mesmo tempo que você não pode aplicar uma quantidade reduzida demais. O que eu gosto dessa cola é que ela vem com esse aplicador que é super preciso e evita com que você aplique uma quantidade exagerada. Então você vai cobrir toda a base do cílio
E outra dica que eu dou nessa hora é que você aplique uma quantidade um pouquinho maior nas extremidades do cílio, ali no cantinho interno e no cantinho externo, que são as regiões que costumam mais dar trabalho na hora de aplicar o cílio postiço. Então você vai dar uma proteção a mais ali pelo cantinho interno e o cantinho externo fazendo isso. E essa é a quantidade ideal de cola que você precisa. Como vocês estão vendo, a cola já tá ficando incolor, tá perdendo o brilho dela e tá quase ficando no ponto de colar. Essa cola que eu uso, esse é o ponto ideal para colar. É quando ela tá totalmente incolor. É claro que o cantinho interno e o cantinho externo vão ficar um pouquinho mais branquinhos, porque tem mais quantidade de cola. Ela perde todo aquele brilho inicial que ela tava. Conhecer a sua cola e saber qual que é o ponto ideal dela na hora de colar o cílio é fundamental. Eu diria que é um dos passos mais importantes e que mais vai interferir na hora de você ter sucesso na aplicação do cílio. Porque se a cola estiver molhada demais, ela não vai grudar, ela vai ficar sambando, ela vai ficar deslizando, ela vai soltar de um lado, ela vai soltar de um outro e no final você não vai conseguir colar o cílio, além de ter estragado toda a sua maquiagem. E se a cola estiver seca demais, ela também não vai grudar e você não vai conseguir colar o seu cílio postiço. Então o que eu recomendo é que vocês tirem uma tarde livre de vocês para poder testar a cola que vocês têm e descobrir qual que é o tempo que ela demora para chegar no ponto ideal e qual que é o aspecto que ela fica. Uma coisa que muita gente não fala é que a idade da cola também interfere no tempo que ela leva para chegar no ponto. Quanto mais nova a cola for, mais rápido ela vai secar e vai chegar no ponto. Mas conforme você vai usando, conforme vai passando o tempo, a cola vai ficando mais grossinha e, consequentemente, ela vai acabar demorando mais tempo para poder chegar no ponto. Eu sei que falando assim parecem muitos detalhes, mas são justamente esses pequenos detalhes que fazem você não conseguir colar o cílio. Para a aplicação em si, eu vou dar duas dicas de acessórios para vocês utilizarem. O primeiro deles é que vocês tenham um espelho de mão, tanto faz, qualquer espelho de mão que vocês tenham, para que vocês coloquem abaixo do olho e que vocês façam a aplicação olhando para baixo e não para frente. Quando você olha para frente, acaba que o nosso cílio natural fica no caminho, né? Fica no meio, então fica mais difícil para você conseguir chegar lá. Já quando você olha para baixo, o caminho fica livre, digamos assim. Então você já consegue vir direto com o cílio e aplicar aqui rente. Você vai aplicar rente à linha dos cílios naturais, não é em cima dos cílios, tá, gente? É na pálpebra, mas é na pálpebra bem rente à linha do cílio. Não pode ser muito longe, porque senão vai ficar aquele espaço entre cílio natural e cílio postiço, que fica com aquele acabamento horrível. E o segundo acessório que eu vou recomendar para vocês é esse modelinho de pinça que é específico para cílio postiço. Ela tem esse formato que segura toda a base do cílio e que facilita muito, principalmente para iniciantes, na hora de colar. Então você vai posicionar a pinça no meio do cílio, porque primeiramente você vai colar o meio dele para depois colar as extremidades. Você vai olhar para baixo com o espelhinho e vai colar aqui bem rente a linha do cílio, como eu falei, na pálpebra. Quando a cola tá no ponto, você só encosta e ela cola, tá vendo como é fácil? E depois você vem para colar os cantinhos. Cola o cantinho interno, depois cola o cantinho externo. Tá vendo como é mais fácil quando a cola tá no ponto? É muito importante você colar o cílio somente onde você tem cílio, tanto pela estética, né, para não ficar aquele olho caído, tanto pelo conforto, porque quando você cola o cílio onde não tem cílio, a base começa a incomodar e é isso que gera aquele desconforto e aquele incômodo aqui no cantinho interno que muitas das vezes fazem a gente lacrimejar. E a última dica que eu vou dar para vocês é só para acabamento, para dar um acabamento final, principalmente para quando você vai usar o cílio sozinho, sem delineado, é que você venha com uma canetinha delineadora ou com delineador de sua preferência e aplique por cima da base de todo o cílio, que é pra gente tirar esse brilho que fica da cola. E a gente chega ao fim do nosso mini curso de cílios postiços. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu queria que vocês me deixassem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês ainda têm alguma dúvida ou sugestão para me dar, esse feedback vai ser muito importante para mim. E fiquem de olho no e-mail de vocês, porque em breve eu vou entrar em contato novamente com mais novidades desse nosso projeto que vai levar vocês à tão sonhada independência no mundo da maquiagem. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até mais. Tchau!